Olá pessoal, sou o professor Marcos Roberto e sejam bem-vindos à plataforma Venem. E a aula de hoje é sobre a Guerra de Canudos. Então nós vamos conhecer quais foram os motivos que levaram Antônio Conselheiro a entrar em conflito com a República recém-proclamada no Brasil. Então, quer saber mais sobre isso? Não saia daí. Então, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula da plataforma Venem. Eu gostaria que vocês fizessem uma visita para a gente no nosso site www.venenem.com. Lá você vai encontrar outras aulas, resumos, exercícios gabaritados, testes online gabaritados, e dizer tudo isso para te preparar para o vestibular. Então visita lá, conheça a nossa grande equipe que vai garantir aí uma vaga, tá, para você no vestibular, ok? E esse aqui é o meu canal, você sabe tudo sobre história. Lá também tem vários vídeos, várias curiosidades, vários exercícios também comentados, ok? Então, a videoaula de hoje, nós vamos falar sobre a Guerra de Canudos. Então, pessoal, por que Canudos incomodou tanto a República? Por que ele se tornou um perigo para ela? Então, é isso que nós vamos conhecer agora. Para situar você nesse contexto, lembrando que eu posso chamar de Primeira República, eu posso chamar também de República Velha. Ok? Então, esse período aqui, pessoal, ele começa em 1889 e ele vai até 1930. Então, aqui começa com a proclamação da República e esse período vai terminar com a Era Vargas. Vai terminar com o golpe de 30, a Revolução de 30. Então, vai ter uma aula que eu vou colocar para vocês aí explicando, né, a chegada do Vargas e como aí você finaliza essa política que era chamada política do café com leite, mas isso vai ser para uma próxima videoaula. Então, lembrando que nesse período aqui nesse período, nós temos a República da Espada, olha aí, para situar você, e vamos ter a República Oligárquica. Então, a República da Espada, nós vamos ter os militares aqui, que no caso foi Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto. A partir deles, ok, vai começar a República Oligárquica, em que o governo vai cair nas mãos de uma elite ligado ao café, uma oligarquia cafeeira. Então, principalmente esses movimentos que vocês vão ver, né, como nessa primeira videoaula, vai ser Canudos, a Guerra de Canudos, vai acontecer neste período aqui, ok? Da República Oligárquica. Então, isso é bastante interessante para você que gosta de ser bastante, o quê? Detalhista. Então, nós percebemos que existia uma parte da República que ela era controlada pelos militares. E depois ela passa nas mãos, principalmente de uma elite ligada ao café. Então, pessoal, a gente percebe que a República ela não vai resolver os problemas, ela não atendeu os problemas das camadas mais pobres. Por quê? Quem está coordenando a República está preservando os seus interesses. Então, é baseado nesse descaso da República, do Estado brasileiro, é que vai fomentar essas revoltas sociais contra a República. Acabei de falar para você que a República ela tinha caído nas mãos dos militares e agora, no período da Guerra de Canudos, ela está nas mãos de uma elite, né, numa oligarquia cafeeira. E claro que esse grupo está criando uma república de acordo com seus interesses. Então, isso vai fazer com que haja um descaso
do próprio governo com as pessoas mais pobres. Então vamos entender aqui as causas do movimento de Canudos. Ó, miséria crônica da população nordestina, seca, aumento de impostos, descaso com o trabalhador rural e má distribuição de terras. Então, quando a gente for analisar os outros movimentos sociais que não, nessa videoaula, é focado em Guerra de Canudos, mas se a gente pegar Contestado, a gente pegar Cangaço, muitas coisas estão parecidas aí. Claro que vai haver, né, algo específico para cada revolta. Mas isso aqui, se você parar para pensar, me diga, é ou não é um estopim para que haja alguma revolta? E no caso de Canudos, vai aparecer um líder. Aqui nós temos uma representação, ok, de alguém, tá, que foi o líder desse movimento, que foi Antônio Conselheiro. Ok? Mais conhecido como Canudos. E agora, eu posso afirmar para vocês que a Guerra de Canudos, ela foi um movimento, eu posso chamar também, de um movimento messiânico. Por quê? Porque a liderança de Antônio Conselheiro, ela pega um caráter religioso. Aqui, ó, somente que você tem nessa representação. Então, gente, a carência dessas pessoas vai fazer com que elas acreditem que as ideias, as pregações de Antônio Conselheiro fossem a resposta para uma vida melhor. Então, ele tem sim, pessoal, um discurso religioso. Então, olhem para cá. Nós temos aqui, nós já falamos, lembrando que nós já falamos aqui, a importância das charges, a importância de estudar, ter aquele lado crítico, e nós já falamos dele, do Ângelo Agostini. Teve uma aula que foi sobre leis abolicionistas, que nós analisamos uma questão e percebemos como o vestibular adora, né, as charges dele, porque ele criticava o Império, nós temos ali a críticas que ele fazia ao Dom Pedro II, e nós temos aqui, né, uma charge, no caso, tá, do Antônio Conselheiro com a República, ok? Você sabe o que é a Mariânia, que representa a República. Então, você tem bem aqui, ó, olha só. Aqui, ó. Até tomando ares de dizer a República, alto lá, aqui não passarás. Ok? Então, olha, ó, Antônio Conselheiro combatendo a República. Então, é interessante que você analise, mas como assim, professor, combatendo a República? Por que ele incomodou tanto? É a nossa pergunta do início da nossa aula, a gente vai falar já já, ok? Vamos olhar aqui uma outra, né, uma outra charge, aí você tem aqui, olha só, o Antônio Conselheiro, ok? E olha que a imagem que ele está desenhando. E olha aqui, pela Bahia, o célebre conselheiro tem dado o que fazer e pode-se mesmo dizer que tem pintado o diabo. Então, se você olhar essa charge, está levando, né, pessoal, ao pé da letra o que ele está fazendo. Mas, na verdade, esse pintando o diabo que ele quer dizer é que ele está incomodando vários setores da República. E falando aí dos setores da República, vamos pegar aqui República, Igreja e Coronel. Se você olhar, gente, a República, ela praticamente ela fica em xeque. Em que sentido? A República ela está sendo criticada.
criticada. O próprio presidente, em algumas falas do Antônio Conselheiro, ele era chamado anticristo da República. Como assim anticristo da República? O Antônio Conselheiro, ele defendia a monarquia. Se a gente pegar alguns discursos do Antônio Conselheiro, passa uma ideia que ele, por ser contra a República, né, ele defendia a monarquia. Então, ou seja, o movimento de Canudos, ele é um perigo para uma república que acabou de nascer. E ele vai criar algo chamado, não é, que é o Arraial de Canudos, aonde várias pessoas vão morar com ele. Então imagina, essas pessoas, elas estão negando a república. Estão negando o governo. Então é como se o Antônio Conselheiro, ele tivesse criado um estado dentro de outro estado. Então isso questiona as leis, isso questiona a autoridade do presidente. Lembrando que eu não estou defendendo a república, eu estou te fazendo uma análise aqui, ok? Tá bom? E aí você tem aqui a igreja. Então, imagina quantos fiéis também o Antônio Conselheiro levou com ele. Quer dizer, a igreja, ela contesta o conselheiro, até porque, pessoal, ela está perdendo também o quê? Dízimo, ok? Então, o Antônio Conselheiro estava incomodando, sim, a igreja. Se aqui nós temos um grande problema, que é a falta de fiéis, levando os fiéis, ok? Nós temos aqui o coronel, que ele está tendo um problema com a falta da mão de obra. Por quê? Muitos camponeses, eles eram explorados aí pelo coronel, que eu já falei para você. Então, imagina essas pessoas acompanhando o Antônio Conselheiro e deixando aí as fazendas, né, o trabalho desses coronéis. Então, o conselheiro, ele se tornou o inimigo do Estado como um todo. Então, está dando para entender por que ele acabou incomodando tanto. Nós vamos ter um conflito muito grande, muito violento, que nós vamos ter de um lado o Antônio Conselheiro, né, e seu arraial de Canudos, como era dito, tá, com pessoas que estavam seguindo ele com a crença que seria um local melhor, baseado também em algo bastante religioso. Do outro lado, nós vamos ter o Estado, nós vamos ter a República, e aí nós vamos ter o exército combatendo Canudos. Aqui nós temos uma imagem, não é, que é do filme Canudos, que é bem interessante, é um filme que já teve, era um filme que depois virou série, que passou na televisão. Algumas coisas são bastante interessantes, né? Caso você queira saber mais sobre Canudos, sobre filme, você pode pegar aí Canudos, que é bastante interessante. Aqui nós temos, preste atenção, bastante atenção nesses pontos que eu coloquei aqui para você. Então, não esqueça, pegue caneta, pegue lápis, pegue seu caderno de anotações, tá? Ou, se você gosta de estudar pelo celular, faça o print, mas preste atenção nessas informações aqui. Olha só, vamos pegar esse item 1 aqui. A comunidade forma um estado paralelo à república, abandonando as fazendas, deixando de pagar o dízimo e os impostos republicanos. Olha o perigo aí desse movimento. Outro ponto, né? Já falamos aqui, o governo republicano, os coronéis e a igreja unem-se contra Canudos, né? Na verdade, os três estão sendo prejudicados e nós já falamos esses motivos aí de cada um. Olha só, campanha de difamação contra Canudos atinge os principais jornais da capital, associando Canudos ao retorno da monarquia. Olha só, pessoal, foi necessário 4 expedições militares para derrotar Canudos.
Isso para você ter uma ideia da resistência do povo. Então, olhe para cá. 4 expedições militares, Canudos é massacrada. Chama atenção para vocês que, no caso, o Euclides da Cunha, que fez uma obra chamada Os Sertões, várias questões de vestibular gostam de pegar um trecho dessa obra e fazer uma pergunta sobre isso, ok? Então, toma cuidado, tá, com a Guerra de Canudos, que isso foi um massacre. Isso é para mostrar como a República... Gente, isso aqui é só para você ter uma ideia como a República vai lidar com essas revoltas. E não vai ser diferente do contestado que a gente vai ver na próxima aula. Então aqui, ó, nós temos uma outra charge, olha aqui, ó, Antônio Conselheiro e a potência de fogo do Exército Brasileiro na charge, né, revista ilustrada, o drama do conflito. Então a ideia qual é? Massacrar Canudos, derrotar Canudos. E nós temos aqui, tá, uma imagem da igreja em ruínas. Nós temos aqui, tá, foi destruída aí por esse ataque aí do exército. E aí nós temos uma outra imagem que mostra, tá, o corpo de Antônio Conselheiro. E o mais engraçado, pessoal, o mais interessante é que o exército vai mandar decapitar o Antônio Conselheiro e a sua cabeça vai ficar exposta. Engraçado que a gente achava, né, que esse modo de meter medo na população tinha ficado lá, principalmente lá na monarquia, mas isso é para mostrar como a República, né, mostra o seu caráter violento nas revoltas sociais. E chegamos na sessão, e como cai no vestibular? Então, vamos exercitar um pouco sobre o que nós acabamos de aprender. Olha só, nós temos uma questão aqui, lembrando que você pode dar pausa aí no vídeo, tenta fazer, ok? E depois dá o play e confere se você acertou. Caso você tenha errado, né, não esqueça de você comentar lá, ok? Então, lembrando aqui que é assim que a gente trabalha na plataforma Venem, tirando as dúvidas de todos os alunos. Então, vamos olhar aqui. A Guerra de Canudos, na qual o Exército Brasileiro derrotou entre os anos de 1896 e 1897, os sertanejos baianos liderados por Antônio Conselheiro. Ocorreu em meio a um delicado momento da vida política brasileira. Nesse momento, estava em jogo... Vamos analisar cada uma aqui? Vamos lá. Letra A. A luta contra a reação monarquista que financiava os seguidores do Beato. Você chegou a ver o que eu expliquei? Eu citei alguma coisa que estava havendo aí, algum financiamento? Fora. B. A defesa do poder da igreja expressava no padroado, frente ao avanço da seita milenarista e messiânica, liderada por Antônio Conselheiro? Quer dizer, estava em jogo só o poder da igreja? Só isso. É isso que estava em jogo? Está todo errado o resto. Vamos lá. O avanço ameaçador de grupos étnicos no interior baiano que punham em questão o projeto civilizador da... Gente, nós acabamos de ver que a República não estava nem aí para as pessoas. Então, isso aqui, gente, onde? Projeto civilizador. Como? Está fora. Né? Há um descaso da República em relação às pessoas mais pobres. Está fora essa aí. Vamos olhar aqui. Letra D. A disputa entre civis e militares pela direção do processo de consolidação da ordem republicana brasileira, exacerbada durante o governo do primeiro presidente civil do país, Prudente de Moraes. Vamos olhar a letra E. O poder de Floriano Peixoto, já erra.
Já se marcou aqui, erra bem aqui. Pessoal, presta bem atenção. A República da Espada, nós tivemos 2 presidentes militares, que foi o Deodoro, que acabou renunciando, e assume quem? O Floriano Peixoto. E o Floriano Peixoto, ele teve que resolver outras revoltas, que é a Revolução Federalista e a Revolta da Armada. Então, no caso, o Floriano, né, ele não enfrentou Canudos. Mas fora essa, Canudos já vai pegar, tá, o governo de Prudente de Moraes. Então, a correta, pessoal, é a letra D de dado. E aí? Me diz aí nos comentários se você acertou, ok? Vamos para a próxima. E continuando aqui, e como cai no vestibular, lembrando que você está na plataforma VNEM, vamos analisar aqui essa segunda questão. Na manhã do dia 6, Canudos foi destruída com bombardeios e incêndios, não ficou nada com vida. Dizem que o conselheiro tinha morrido primeiro, na Belo Monte, querida. Em relação aos movimentos como o de Canudos, concluímos que, letra A, foram movimentos que se limitaram às regiões norte e nordeste do Brasil, marcadas pela presença dos latifúndios. Não, isso aí não consegue esclarecer Canudos, tá? Não consegue aí, no caso, mostrar os reais motivos de Canudos, tá? B, foram movimentos sem grandes repercussões, Pessoal, só para destruir Canudos foram 4 expedições? Eu nem leio o resto. Tá fora. No campo, o domínio dos coronéis era absoluto. E esses movimentos sociais tiveram que se disfarçar como um movimento de conteúdo religioso para evitar a repressão. Quer dizer que era isso? Não tem mais nada? Né? Não tem nada contra a República? Tá fora. D de dado. Foram movimentos nos quais combinavam conteúdos religiosos e social, pois questionavam o poder das autoridades civis e religiosas. Bom, tá bonito essa aí, né? Bora ver a letra E. Foram movimentos de conteúdo e, já tira logo, exclusivamente, pessoal, não é porque a gente chama que é um movimento que tem a base, não é? De um caráter religioso, messiânico, que eu vou dizer que é exclusivamente, está fora. Então, a correta aí, pessoal, é a letra D de dado, vê que ela engloba todos os pontos aí importantes que fizeram, não é, com que várias revoltas acontecessem no Brasil. A questão fundiária, o domínio aí desses coronéis, o descaso da República, ou seja, né, esses movimentos como Canudos, eles estavam, no caso, questionando o poder das autoridades da República, do presidente. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado dessa videoaula que teve, não é, o assunto Guerra de Canudos. Se gostou, eu quero que você comente aí embaixo. Qualquer dúvida, coloque aí que eu vou responder. Não esqueça de curtir, compartilhar e visitar a nossa plataforma VNEM.com. Espero vocês na próxima aula. Eu sou Marcos Roberto, professor de História. Até a próxima. Tchau, pessoal.